Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, ok? Nesse vídeo estamos respondendo uma questão da prova de 2018, tá bom? Dentro dos conhecimentos específicos da área de História. Então essa questão é de número 48 e ela diz o seguinte: o processo de separação política entre Brasil e Portugal teve contornos específicos na Bahia, uma vez que ali ocorreu. Então a gente vai observar as alternativas. A. Um enfrentamento entre os grupos nativistas e de proprietários rurais e os comerciantes portugueses, que se transformou em uma guerra separatista que visava proclamar a República na Bahia e separá-la do Império do Brasil. B. Uma violenta rebelião popular seguida do acordo entre os grupos nativistas e os portugueses, apoiado por Dom Pedro I, com o objetivo de pacificar e reunificar a Bahia sob o comando das cortes portuguesas. C. Uma guerra civil de grandes proporções que dividiu, de um lado, os grandes proprietários, que contavam com o apoio do rei de Portugal, e de outro, homens pobres, livres pobres, com apoio das cortes portuguesas e dos jacobinos franceses. D. Um conflito armado entre grupos locais apoiados por tropas enviadas por Dom Pedro I e as tropas portuguesas, que visavam impedir a consolidação da independência da América Portuguesa sob o controle do Rio de Janeiro. E E. Uma revolta da população negra liderada por escravos muçulmanos que lutavam por abolição e não aceitavam a religião católica como religião oficial do novo Império do Brasil. Ok, pessoal, 5 segundos, pensem aí que eu já volto com a resposta. Pois bem, então a alternativa correta é a letra D. Então, pessoal, para entender, né, por que a letra D está correta, a gente precisa conhecer o processo, né, da independência do Brasil e da independência da Bahia, né? Então isso aqui é muito importante para a gente estar entendendo essa questão. Então eu vou apresentar para vocês um resumo aqui. A independência da Bahia foi um movimento social e militar iniciado a 19 de fevereiro de 1822 e terminou a 2 de julho de 1823. Os habitantes do estado estavam cansados de pagar impostos à coroa portuguesa, assim como de sustentar os seus luxos. Depois do dia 7 de setembro de 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, alguns membros da corte se recusavam a sair da Bahia. Foi então que ocorreu a revolta em prol da emancipação do Estado em relação aos portugueses. A cidade de Salvador era um destaque na resistência contra a dominação das tropas portuguesas, comandadas pelo brigadeiro Madeira de Melo, que no final do ano de 1822 invadiram a cidade. Os baianos perderam a batalha e em seguida foram para o Recôncavo Baiano, lugar onde os moradores também eram adeptos à independência. Os portugueses se aproveitaram da evacuação de Salvador e pediram mais reforços para o exército para cercarem a cidade. Impediram também a entrada de mantimentos, armamentos e munições para os resistentes. Em contrapartida, o imperador Dom Pedro I enviou mais soldados para ajudar os baianos a expulsarem os portugueses da região. Ao se sentirem confiantes, decidiram atacar no dia 8 de novembro de 1822. Esta foi uma das batalhas mais violentas da independência, que deu vantagem ao comandante Madeira e aos portugueses, fazendo com que os baianos recuassem. Nos primeiros meses de 1823, a situação dos moradores de Salvador ia de mal a pior. Não tendo o que comer, ficaram doentes e muitos morriam nas batalhas. Ao se depararem com o caos que acontecia na cidade, Madeira de Melo permitiu a saída de aproximadamente 10.000 pessoas. O Recôncavo Baiano era uma área com pessoas de alto poder aquisitivo e de grandes fazendeiros de cana-de-açúcar que organizaram mais tropas para lutar contra os portugueses. Eles se aliaram às câmaras municipais e instalaram o governo provisório da Bahia, fazendo desta região do interior um governo para retomarem a capital Salvador. Os portugueses, por meio de Madeira de Melo, responderam ao governo provisório com muita violência e organizaram um exército que atacou no dia 19 de fevereiro o forte de São Pedro e o convento da Lapa.
A corajosa Joana Angélica, que era a religiosa do local, foi morta ao tentar impedir a invasão pelos colonos. O coronel Joaquim Pires de Carvalho, temendo que as tropas portuguesas invadissem o Recôncavo, reuniu seu exército e nomeou o comandante francês Pedro Labutu com o intuito de intimar Madeira de Melo. Recebendo mais apoio por parte de Portugal, Madeira tensionava e tentava encurralar as tropas de Labutu através da ilha de Itaparica e da Barra do Paraguaçu. Para defender a região, uma mulher chamada Maria Quitéria de Jesus Medeiros vestiu o uniforme da tropa, voluntários do príncipe, e lutou bravamente em defesa da Bahia em diversas batalhas. Né? E atualmente ela é considerada uma heroína e um dos maiores símbolos da independência da Bahia, Maria Quitéria de Jesus. Em maio de 1823, Pedro Labutu comete abuso de autoridade com os integrantes do exército baiano. Os brasileiros não gostaram do ocorrido e prenderam Labutu, ordenando que ele fosse substituído pelo coronel Joaquim de Lima Silva e Silva. No dia 2 de junho, o recente coronel organizou uma estratégia contra os portugueses, com o apoio da Marinha e do Exército Brasileiro. Juntos conseguiram interromper o fornecimento de produtos necessários básicos para a cidade de Salvador, que estava nessa altura dominada pelos colonos. Com a miséria assolando, Madeira de Melo se rendeu. Esse dia foi conhecido como o Dia da Independência da Bahia e até hoje é comemorado no estado em memória dos que lutavam contra as tropas portuguesas que, mesmo com a independência do Brasil e de Portugal, insistiam em permanecer na Bahia. Ok, pessoal? Então esse foi um breve resumo aí da independência da Bahia dentro do processo de independência do Brasil. Está dentro do InfoEscola e diz exatamente o que a opção D está falando. Vamos voltar a ela. Um conflito armado entre grupos locais apoiados pelas tropas enviadas por Dom Pedro e as tropas portuguesas, que visavam impedir a consolidação da independência da América Portuguesa sob o controle do Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Então é exatamente essa questão. Minha colaboração de hoje foi essa. Um abraço, até a próxima.